Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Ô Dani, você está em cima? Você vai projetando? Valeu. Então show. Vamos lá, galera. Eu vou ali na NVI. A gente vai iniciar esse tempo aqui juntos de Apocalipse, tá? Nossa ideia é que nesse próximo momento de série aqui na nossa juventude, a gente tem esse tempo estudando as 7 igrejas do Apocalipse. Então nós vamos começar hoje no capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos terminar o nosso tempo juntos no capítulo 3, depois da última carta. 7 igrejas do Apocalipse é o nosso alvo de estudo nesses dias, tá bom? Vamos fazer igual nós fizemos com Esther, nós vamos intercalando. Então nós trazemos uma mensagem aqui e no pequeno grupo a gente já vai para a próxima parte do estudo. Então semana que vem, pequeno grupo, já será a primeira igreja do Apocalipse, Éfeso, a segunda igreja a gente vai pregar aqui e assim por diante. Em 2 meses a gente termina esse tempo juntos caminhando aí nessa série. Apocalipse capítulo 1 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que lhes deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês graça e paz da parte daquele que é e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, a Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória, poder e para todos sempre. Amém. Eis que ele vem como nuvens, e com todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Quando voltei-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita as 7 estrelas, e a sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 igrejas que você viu em minha mão direita e os 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Você deve ter, na leitura, percebido o quão difícil é muitas vezes olharmos para o livro do Apocalipse e entendermos de bate-pronto o que é que ele está querendo dizer.
automaticamente vem na nossa cabeça uma tentativa de encontrar um significado figurativo em tudo aquilo que está escrito no Apocalipse. E aí a gente acaba caindo num erro que eu quero tentar desmistificar para nós aqui. Gente, a Bíblia, ela foi escrita para ser lida literalmente. A Bíblia foi escrita para ser lida literalmente. Mas Tiago, tudo. As coisas que não são feitas para serem lidas literalmente, a Bíblia diz o que elas significam. O que a Bíblia não diz que significa, é para nós encararmos e lermos literalmente. Se a Bíblia diz 1000 anos, é 1000 anos. Se a Bíblia diz um dia, é um dia. Se a Bíblia diz que eram gigantes que andavam pela terra, eram gigantes que andavam pela terra. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e parar com essa tentativa que nós temos, pela dificuldade de interpretar a palavra de Deus, olhar para ela toda no sentido figurado. E a gente vê exemplos aqui. Tem algumas coisas que são aparentemente difíceis de entender, mas a gente consegue perceber que quando nós temos que entender algumas coisas que são difíceis, o próprio livro bíblico, ele explica para a gente, e isso é muito importante. Senão nós vamos tirar a literalidade dos 7 dias da criação, e por mais que você tenha dificuldade de olhar para os 7 dias da criação como 7 dias literais, não tem problema, os 7 dias continuarão sendo literais, você crendo neles sendo literais ou não, tá bom? Você não precisa crer que eles são literais para eles serem literais. Ah, Tiago, mas e a palavrinha lá que pode significar? A Bíblia disse que significa? Não. Então, a gente precisa lidar com a criação como 7 dias literais. Porque se a gente questiona os 7 dias que não são literais, sem uma base, onde a própria Bíblia diz para a gente que eles são literais, nós podemos começar a questionar tudo. Nós vamos questionar que Noé não existiu, que a arca não existiu, que Babel não existiu, e assim nós podemos pegar uma foice e dar uma rasteira na nossa base de fé. Porque disso, para nós questionarmos a ressurreição de Cristo, é rapidinho. E nós precisamos cuidar com isso. Cuidar porque já existem teologias que questionam dizendo que na verdade Jesus não ressuscitou. Na verdade Jesus, ele só ressuscita diariamente nos nossos corações. Tudo por conta de uma tentativa de que pela dificuldade a gente comece a interpretar a Bíblia não literalmente. Ler Apocalipse é uma tentativa de interpretar a Bíblia literalmente. Se são trombetas, se são selos, se é a besta, seja lá o que for, nós partimos do pressuposto de que a Bíblia está conversando com a gente literalmente. Quando ela não está, ela vai dizer o que isso significa. Outra questão importante que nós olhamos para o livro de Apocalipse é o medo de lidar com o livro do Apocalipse. Meu Deus, é o livro do Apocalipse, aquelas coisas vão acontecer, e o que vai ser de nós? Isso mostra um pouquinho da nossa fragilidade como cultura de cristianismo. Porque, galera, se a gente tem medo do que vai acontecer em Apocalipse, significa que nós temos medo de não sermos salvos. Porque se eu pertenço a Cristo Jesus, o que vai acontecer no livro de Apocalipse, nós não estaremos aqui. Nós não lidaremos com aquilo que o livro de Apocalipse mostra para a gente. Nós não temos por que ter medo deste livro. Nós não temos por que ter medo dos acontecimentos desse livro. Nós temos que olhar para esse livro e fazer o que nós vamos ver daqui a pouco. Esse livro nos desafia, que é desejar o fim. Diariamente desejar que Jesus volte, que o livro de Apocalipse aconteça, porque significa que estaremos na eternidade com Cristo Jesus. E esse é o nosso desejo, é passar a eternidade junto com Cristo Jesus. O livro de Apocalipse muitas vezes é entendido como um livro de segredos. Tudo foi escrito em códigos, tudo foi escrito com ideias difíceis de serem entendidas, para que tudo fosse tido como um segredo, como algo obscuro a ser descoberto. Gente, o nome do livro, Apocalipse é a palavrinha que significa revelação. Apocalipse foi feito para revelar as coisas, não para escurecer, não para esconder. É o livro da revelação.
É o livro que vai mostrar como as coisas que nós não conhecemos sobre o futuro vão acontecer. Então precisamos olhar para o livro de Apocalipse também jogando fora esse medo, essa coisa de estar escondido, essa coisa de não saber o que significa. Obviamente, exigirá, principalmente se você quiser continuar lendo o livro do Apocalipse, um empenho maior teu na hora de lidar com as verdades desse livro, porque são difíceis mesmo, não temos como negar essa dificuldade, mas não deve ser algo olhado como um segredo ou como um medo daquilo que podemos enfrentar. E talvez um incentivo para nós nessa leitura, primeiro, pelo menos desses 3 primeiros capítulos, é porque nos 3 primeiros versos nós temos, assim como em Mateus, existe uma bem-aventurança. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O texto bíblico diz: feliz é aquele que lê e guarda o que está escrito em Apocalipse. Nós vamos começar uma jornada que nos incentiva a, pessoal, vamos se jogar nesses 3 primeiros capítulos de Apocalipse, porque seremos felizes em interpretar e entender o que estão escritos nessas palavras. Nós vamos perceber que nas igrejas do Apocalipse existirá uma estrutura que inclusive eu vou colocar no pequeno grupo, e também eu vou colocar nos nossos slides, nas nossas apresentações das próximas pregações, mas que hoje, gente, vocês vão perceber que é impossível. Hoje vocês vão ter que se esforçar bastante para prestar atenção em mim, porque a gente vai ter que caminhar linha por linha e conversando sobre as verdades do capítulo 1, mas eu espero que a gente se empolgue e esteja animado com aquilo que nós vamos viver a partir de agora aqui em Apocalipse. Pergunta: quem aqui já leu o livro de Apocalipse inteiro? Quem aqui nunca encostou no livro de Apocalipse? Por pura vontade, nunca. Vamos lá, pessoal. Apocalipse significa revelação, tá bom? O autor de Apocalipse é João. João escreveu o Apocalipse preso na ilha de Patmos. Ele estava preso por causa da pregação do Evangelho, por causa das verdades bíblicas. Então, preso na ilha de Patmos, é revelado para ele, por meio de Jesus, o que está escrito aqui nesse livro. Uma coisa importante que nos ajuda a interpretar Apocalipse é que Apocalipse foi o último livro bíblico a ser escrito. Se nós formos datar mais ou menos a época que cada livro foi escrito, o último livro a ser escrito foi Apocalipse. Então nós vamos perceber que existem alguns, como é que eu vou explicar? Alguns fanservices em Apocalipse de outros pedaços da Bíblia, sabe? Tem ali umas recompensazinhas. Se você leu a Bíblia como um todo, você vai ler Apocalipse e assim: isso aqui eu sei de onde vem. Porque, gente, vai lembrar, Apocalipse é o último livro da Bíblia a ter sido escrito. João, ele provavelmente, inclusive por causa da distância, gente, antes de Apocalipse a gente tem escritos de no máximo até o ano 60 depois de Cristo. Apocalipse foi escrito em 95 depois de Cristo. Então a gente tem mais ou menos 30 anos de silêncio até a escrita de Apocalipse. A gente tem bastante tempo para, inclusive, João ter tido contato com muita literatura bíblica, literatura de Paulo, literatura dos evangelhos. Então João escreve com um pano de fundo Apocalipse, ano 95, preso na ilha de Patmos. O livro de Apocalipse, ele é destinado às 7 igrejas da província da Ásia, da província de Roma, que ficava na Ásia. Então, Apocalipse, a gente pode brincar, que na verdade é uma carta, a carta de Apocalipse às 7 igrejas. Embora tenham cartas individuais para cada igreja nos primeiros 2 capítulos, o livro todo de Apocalipse, ele é escrito ele é endereçado para essas igrejas, que vale a pena a gente pensar na realidade, que era uma realidade de perseguição. Então uma perseguição externa,
tá bom? O imperador que estava naquela época era o Domiciano, tá bom? E ele estava levantando uma forte perseguição contra a igreja. Interessante que se a gente pensa em perseguição externa na igreja, isso tem dois resultados: ou um fervor maior daqueles que estavam sofrendo perseguição, ou enfraquecimento da fé daqueles que estavam sofrendo perseguição. E o que acontece com essas igrejas é que essa perseguição, ela enfraquece a questão interna com a fidelidade dos cristãos dessas igrejas. Nós vamos perceber que as igrejas da Ásia vão trazer vários aspectos de infidelidade para com Deus. E o livro de Apocalipse, uma última curiosidade, é que era comum, neste mesmo período, escritos apocalípticos, escritos que falavam sobre o final das coisas. Só que a diferença de Apocalipse para esses outros escritos é que Apocalipse não era um pseudônimo. O que é um pseudônimo? É quando eu escrevo algo, mas eu não sou ninguém me conhece, então eu assino no final o meu documento como Carta de Pastor Ilquias à cidade de Curitiba. Quem foi que escreveu? Foi o pastor Ilquias? Não, foi o Tiago. Mas por que eu quero que as pessoas leiam? Porque foi o pastor Ilquias que escreveu. Eu engano o leitor falando que eu sou uma pessoa, porque eu quero que o conteúdo que eu escrevo seja relevante. Nós temos, no mesmo período, primeiro Enoque, quarto Esdras, segunda Baruque, ascensão de Moisés, oráculos sibilinos, nunca vi isso na minha vida, Apocalipse de Pedro, são obras de mais ou menos na mesma época, entre 70 e 150 depois de Cristo, que tinham assinaturas de líderes da igreja famosos, com escritos apocalípticos, mas comprovadamente pseudônimos. Não foram essas pessoas que escreveram, elas atribuíam ao título do livro uma relevância ao escrito. Todas mensagens apocalípticas, mensagens sobre o fim das coisas. João, não. João é o próprio João que escreveu de uma revelação que ele teve do próprio Jesus Cristo. Vamos para o nosso texto? Isso aqui vai ficar muito parecido com uma aula de ABD, tá bom? Mas a gente supera. É só a primeira, prometo. Olha lá, verso 1 do nosso capítulo. Revelação de Jesus Cristo. Então nós temos aí muito claro, fica aí olhando para o seu texto, tá bom? Nós temos aí muito claro que é uma revelação do próprio Jesus. O Jesus, ele é quem revela a mensagem, e Jesus, ele é o conteúdo da mensagem revelada. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E existe então uma recompensa. Galera, olha, feliz é aquele que ler esse livro, feliz é aquele que ler essa profecia, mas não só isso, felizes também são aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Vamos abrir um parênteses aqui, Tiago, mas se o tempo está próximo, o tempo estava próximo em 95 depois de Cristo, imagine em 2026 depois de Cristo, agora está muito próximo. Como é que a gente vê essa relação de o tempo estar próximo, de João em Apocalipse, com a relação de o tempo estar próximo para os nossos dias? Paulo também escreveu sobre o fato de nós estarmos nos últimos dias. Como nós entendemos isso? Existem algumas palavrinhas que são utilizadas para a tradução da palavra tempo. Tem tempo, e aí vocês vão, eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu vou fazer, tá bom, gente? Mas tem tempo, por exemplo, da palavra cronos, cronologia, é uma palavrinha grega utilizada para a tradução de tempo, tá bom? E tem o tempo kairos, que a gente conhece bastante, que é o tempo de, isso, tempo de Deus. É assim como a gente costumemente entende, eu estou falando esquisito, né? Será que está acontecendo? E a gente tem essas duas palavrinhas. Aqui no nosso texto em Apocalipse, nós não estamos falando da palavrinha cronos, de cronologia. O tempo está próximo no sentido de que o tempo é amanhã,
ou depois de amanhã. Nós temos aqui o tempo Kairos, uma ideia que a gente pode entender não como um momento que aconteceria algo, mas um momento oportuno, um tempo de decisão. Pensa comigo, momentos oportunos e momentos de tomar decisões, esses momentos eles acontecem todos os dias. Estão comigo? Quando eu digo que o tempo está próximo, o momento de tomar decisões, o momento de lidar com coisas diferentes, ele pode acontecer a todo momento. Uma perseguição que logo se tornaria realidade. Eles estavam sendo perseguidos naquela época. Agora, veja, perseguição, lidar com questões de o tempo passar, lidar com pessoas abandonando a fé, lidar com questões de pecado, lidar com questões de infidelidade. A gente pode traduzir e entender o tempo está próximo como cada geração tem o seu tempo que está próximo. João não está errado em dizer que o tempo estava próximo, porque de fato o tempo daquela geração em tomar algumas decisões a respeito do que estava acontecendo com a vida deles na igreja naquela época, estava próximo. Nós também estamos próximos de tomarmos decisões de acordo com coisas que temos vivido no nosso tempo. A nossa geração também tem um tempo próximo para lidar com questões e circunstâncias. A geração de João também poderia viver ansiosa pelo fim. Olha, eu vou mostrar para vocês como vai ser o fim. E aí, bora lá para o fim? O tempo está próximo, bora. Eu quero o fim. Nós vamos aprender como vai ser o fim. E aí, bora para o fim? O tempo está próximo, para a nossa geração também. Podemos também, não precisamos jogar fora a questão de eventos futuros. Afinal, hoje, nós estamos mais próximos do que João estava. Então, o tempo, se em João estava próximo, para nós, o tempo também continua próximo. Então, quando alguém te questionar sobre o fato de a Bíblia utilizar a expressão de que o tempo está próximo e esse tempo estar demorando, você pode explicar que existe um tempo próximo para cada geração. Porque na Bíblia nem sempre tempo quer dizer cronologia de fatos. Às vezes tempo na Bíblia pode significar um momento oportuno, um tempo de decisão, um momento de mudança, de transformação de algo. E nesse sentido, esse tempo pode ser qualquer tempo. Para mim, para você, como foi para João. Estamos seguros nisso? Pode fazer careta se não tiver, tá bom? E então, a gente tem essa abertura, esse primeiro momento, sobre o que significa Apocalipse, sobre o que nós vamos falar. E então, João vem e sauda o destinatário das igrejas. João, as 7 igrejas da província da Ásia. E então nós temos aqui a apresentação de quem é que estava se revelando a João. A vocês, graça e paz, primeiro, daquele que é, que era e que há de vir. Segundo, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E terceiro, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Pessoal, veja como não é difícil. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. De quem nós estamos falando aqui, gente? De Deus. Aquele que era, antes da fundação do mundo. Ah, Tiago, mas a Trindade não estava na criação? Estava. Nós tínhamos, vamos pensar aqui comigo, Adão e Eva, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eles tinham uma revelação clara de quem era o Deus em 3 pessoas, mas um Deus só. Adão e Eva tinha isso, gente. O nome de Jesus tinha aparecido na Bíblia até agora. Então, quando nós estamos falando daquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, nós estamos nos referindo a Deus. Olha lá como não é difícil. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Pô, 7 espíritos já complicou. Dá para a gente dar uma viajada aqui. Mas e a terceira pessoa que se apresenta? Quem que é? E de... Olha o seu texto aí. Ah, está aqui? Não? Então olha no seu texto.
e de Jesus Cristo. Opa, peraí, se tem Deus, se tem Jesus Cristo, quem que está faltando? Quem que está faltando? O Espírito Santo. Esses 7 Espíritos são quem então? Tranquilamente, quem que está se apresentando às 7 igrejas? Deus, o Espírito Santo e Jesus. É uma adoração de João na revelação de quem é que está falando. Está falando Deus, aquele que era, é e que há de vir. Eu vou falar de coisas futuras, não se preocupem. Quem está falando sobre essas coisas futuras é aquele que estava lá desde a criação do mundo, desde antes da criação. É aquele que esteve aqui, presente, viveu, veio até nós por meio de Jesus Cristo. E é aquele que há de vir, é aquele que vai lidar com o futuro, Deus. Quem está falando são os 7 Espíritos. Vamos lá, se esforçar um tiquinho. Não olhem para a Bíblia como uma carta de tarô e numerologia, mas normalmente, pessoal, 7 tem a ver com o quê? Com perfeição. Eu não gosto muito dessa palavrinha perfeição, eu gosto mais de usar 7 como completude, tá bom? Aquilo que é completo. Quando a gente brinca nas historinhas, nos 7 mares, ele já navegou por todos os 7 mares, significa que ele já navegou em toda a parte. 7 Espíritos é o pleno Espírito de Deus, que está diante do trono, e de Jesus Cristo. Mais uma extensãozinha aqui, e o texto abre mais um parênteses. Jesus aqui é apresentado como 3, eu falei porque vocês iam ter que se esforçar hoje, tá? E Jesus é apresentado aqui como 3 ofícios para nós. Primeiro deles, fiel testemunha. Jesus proclamou a verdade fielmente. Ele veio, falou da verdade das Escrituras, e ele foi fiel em todo o tempo. Jesus, o primogênito dentre os mortos. Primogênito dentre os mortos. Aquele que ressuscitou dentre os mortos. O único que ressuscitou dentre os mortos e não conheceu mais a morte. Tá bom? Ah, mas Jesus não foi o único que foi ressuscitado na Bíblia. Exatamente. Mas foi o único que foi ressuscitado e não conheceu mais a morte. Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Até hoje, quem foi a única pessoa que ressuscitou e agora vive? Só Jesus. Ah, mas e Enoque e Elias que não conheceram a morte? Exatamente, olha a sua frase. Eles não conheceram a morte. Mas Jesus é o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. A autoridade final sobre tudo que vai ser revelado é em Jesus. Olha aqui, ó. Ele é o soberano dos reis da terra. Ninguém governa, ninguém tem autoridade sobre tudo, sobre todos, a não ser o próprio Cristo. Agora, Tiago, puxa vida, que revelação sobre quem Deus é complexa. Mas olha que interessante, essa complexidade, Deus, Espírito Santo, Jesus e esses 3 ofícios de Jesus, é essa pessoa que diz para os leitores o seguinte: a vocês graça e paz. Quando você chegou na igreja e você foi cumprimentado por alguém, principalmente as pessoas que você gosta, mais gosta, né? Não é gostoso ser cumprimentado por alguém? Pô, vi meu mano, vi minha amiga. Pô, e aí, prazer, e aí, tudo bem? Como é que você está? Os visitantes, oi, tudo bem? Sejam bem-vindos, como é o nome de vocês? Não é gostoso ser cumprimentado? Só que a questão é, imaginando a Ana e o Guilherme, tá? Acertei? Imaginando a Ana e o Guilherme quando a gente foi cumprimentar eles. Oi, tudo bem? No máximo, na cabeça deles veio, pô, pessoal legal, cumprimentou a gente. Mas assim, quem é que está cumprimentando eles? Não faz ideia. Pode ser ladrão, macumbeiro, pode ser o mais certinho da igreja. Eles não fazem ideia. Mas essas pessoas foram lá e falaram: Ana, Guilherme, prazer, sejam bem-vindos.
Agora, pense aqui comigo. O que é, o que era e o que há de vir. Os 7 espíritos que estão diante do trono. E Jesus, aquele que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Graça e paz. É essa pessoa que está querendo se relacionar com você. Não é seu amigão. Não é aquela pessoa que é falha, que erra com você. Não é seu namorado que um dia vai estar fedido, outro dia vai estar cheiroso. Não é sua namorada que um dia ela vai estar legal e outro dia vai estar brava. Não. Deus, Espírito, Jesus, é esse quem diz para você: graça e paz. E ele continua, porque essa saudação vem com uma adoração, e ele segue: ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre, amém. Esse Deus, aquele que era, que é e que há de vir, esse Deus, o Espírito, os 7 Espíritos, esse Deus, Jesus Cristo, a fiel testemunha, vai ser difícil de decorar, né? A fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, o soberano do rei da terra, ele diz graça e paz, e esse Deus, ele nos ama e nos libertou de todos os nossos pecados por meio do seu sangue. Você já parou para perceber que todas as vezes que pecamos é porque não refletimos sobre quem é o Deus que se relaciona com a gente? Porque quando a gente peca, se a gente tivesse esperado mais 30 segundos para refletir na oportunidade que estava diante de nós, do pecado que estava à nossa porta, e falasse assim na nossa cabeça: meu Pai do céu, como é que eu vou fazer isso contra o soberano dos reis da terra? Como é que eu vou fazer isso contra os 7 Espíritos? Como é que eu vou fazer isso contra aquele que era, que é e que há de vir? Você está doido? Não, existe algo que eu possa fazer, existe uma maneira de eu me esforçar um pouco mais para não viver essa realidade. Porque esse é quem nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E ele fez isso para nos fazer pertencentes ao reino dele. Estou no verso 6, tá? Pertencentes ao reino dele, e sacerdotes, que levamos a palavra dele, para servir a Deus e Pai. A ele sejam a glória, o poder, para todos sempre, amém. O texto segue no verso 7, e aí então João começa a falar sobre o que iria acontecer. Eis que esse Jesus, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Opa, transpassaram? Já vi isso aí em algum lugar. Lembra na crucificação? Alguém pegou a lança, enfiou aqui e saiu aqui? Todo olho verá, mesmo aqueles que os transpassaram, até quem não creu em Jesus, até aqueles que se opuseram a Jesus, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Haverá um momento em que pessoas olharão Jesus Cristo voltando e vão falar assim: era verdade, ele ia voltar mesmo, e ele foi embora, e eu fiquei aqui. Primeira vez que eu ouvi essa frase, cravou na minha cabeça, e eu repito ela para quase tudo. Eu vou repetir mais uma vez: Jesus, ele vai voltar, e você não precisa crer nisso para acontecer. Ele vai voltar, você acreditando nisso ou não, ele vai voltar. Aqueles que pertencem a ele irão junto com ele, aqueles que não pertencem a ele não irão junto com ele. E é interessante na leitura de Apocalipse, porque nós vamos ter que lidar com essa realidade. Quem está falando é Jesus, é João,
A gente vai ter que se esforçar, porque o verso 8 termina: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse nos leva a olhar para o tamanho da magnitude desta revelação. Apocalipse é o que nos alerta a não mais brincarmos de que Jesus é meu melhor amigo. Eu gosto muito dessa música. Eu, na minha época ali de finalzinho da minha adolescência, onde eu tinha que tocar muito violão nos cultos de quarta-feira, na escola bíblica dominical, lá na igreja em São Paulo, era uma música fácil de tocar, já era velha para mim naquela época, mas era uma música fácil de tocar, então eu acabava tocando muito. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Então era toda hora, vacilava, era grande, não existe nada melhor, era tudo que eu tocava naquela época nos cultos que tinha que tocar. E eu cantei muito que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, e não existe mesmo nada melhor do que ser amigo de Deus. Mas ler Apocalipse nos traz a realidade de que nós não podemos tratar Deus como nosso amigão. Ele não é nosso brother. Vamos orar. Se você não sabe, fala do jeito que você sabe. Eu entendo o que quer dizer falar do jeito que você sabe, mas você não fala do jeito que você sabe com um juiz, com um policial na rua. Então fale do jeito que você sabe, mas não no sentido de falar do jeito que você quiser, mas no sentido de não precisa ter medo de usar uma metodologia na hora de falar com Deus, mas Ele não deixa de ser o nosso Senhor Deus. Por isso na nossa oração nós falamos Senhor Deus. Ele não deixa de ser aquele que está sustentando os nossos dias. Por isso que muitas vezes a gente começa a nossa oração: Senhor Deus, obrigado pelo nosso dia. Nós precisamos entender que ler Apocalipse nos traz o alerta de que nós devemos ter a Ele como nosso amigo e uma relação pessoal, mas não podemos esquecer que temos que ainda assim temer com tremor diante da magnitude e do poder desse Deus. Quem está falando é: eu sou o alfa e o ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Com o Todo-Poderoso, a gente não conversa do jeito que a gente quer, a gente não dorme no meio da oração, a gente não finge que Ele está ouvindo e diz: Ele sabe o que eu conheço, o que está no meu coração mesmo, nem preciso falar com Ele. Teu pai e tua mãe provavelmente te conhecem muito bem também, se você ainda mora com eles, e por causa disso você deixa de conversar com eles. Então com Deus também não. A dinâmica da carta fica um pouquinho complicada, porque parecia que João já tinha se apresentado, parecia que Deus já tinha se apresentado, mas aí no verso 9, João vem e fala de novo: eu sou João, o irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Eu estava na ilha de Patmos por causa das palavras de Deus e do testemunho de Jesus. Gente, eu não vou aguentar, peraí. Camiseta nova, pessoal. Obrigado, vocês notaram. Valeu. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma forte voz como trombeta que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha que interessante, a gente tem aqui João dizendo o que ele vai fazer. Ele estava em Patmos, perseguido por causa. Então vem uma voz como um som de trombeta. Pessoal, veja, João já tem toda a revelação antes dele para escrever Apocalipse. Um som como o de trombeta. O pessoal consegue lembrar como é que Deus falou com o povo, falou com Moisés no Sinai? Através de um som como de trombeta. Quando João diz que ele ouviu uma voz atrás dele, um som como de trombeta, o leitor que conhece a revelação fala assim: opa, Deus já falou uma vez
como um som como de trombeta. Foi assim que aconteceu os 10 mandamentos. Opa, Deus está falando de novo. Não é João que tomou chá de cogumelo e agora está viajando na maionese. Não, João tem algo da parte de Deus para falar. Veja que Deus utilizou uma estratégia com João. Levou João para um lugar de isolamento, levou João para um lugar de quietude, levou João preso na ilha de Patmos. João preso na ilha de Patmos, e Deus se revelou com ele. Pessoal, deixa eu fazer um parênteses aqui para nós. Muitas vezes achamos que para ouvir a voz de Deus, nós precisamos desses momentos específicos, solitários, com Deus para que isso aconteça. E eu queria fazer um destaque aqui para isso. Com João foi assim, tá? Não significa que com você precisa ser assim, mas não significa que você não pode se incentivar a viver momentos como esse. No Hire, o programa de mentoria para os adolescentes que a gente faz ali no PV, no retiro final deles, né, no acampamento que a gente faz só com os alunos, a gente faz com eles no domingo de manhã, uma coisa que a gente chama de quietude, para um adolescente de 14 a 16 anos, imagine que bug na cabeça que dá. A gente dá para ele alguns textos bíblicos e algumas perguntas, e ele vai sem celular, sem nada, e ele tem 2h30 em silêncio, sem ninguém perto dele, e ele tem que ficar lá 2h30, sem barulho, sem fone, sem celular, só com a Bíblia por aquele tempo que ele tem que ficar lá. Na minha época de seminário, a gente tinha também essa prática de quietude, e era uma manhã inteira. A gente levava lanchinho junto com a gente, tinha lá as frutas e tudo mais, e nós ficávamos 5 horas em quietude. Isso significa algo sobrenatural, especial, para que Deus fale com a gente? Não. Mas de vez em quando, será que não é relevante nós vivermos alguns momentos para experimentar um tempo a sós e diferente de conexão com Deus? Pega a sua Bíblia, sem celular, sem nada. Vai para a ilha de Patmos, fica lá. Leia a palavra de Deus. Pergunte para Deus sobre coisas que têm acontecido com você. Não precisa atribuir algo pentecostal a esse momento. Não precisa virar para Deus e falar assim: Deus, eu não vou comer mais enquanto o Senhor não me responder. Eu não vou sair daqui desse lugar enquanto o Senhor não falar comigo. Não precisa dessas coisas. Mas veja, com João, algo assim foi necessário para uma revelação de Deus. De repente, você precise de um tempo diferente desse tempo que você tem vivido. Diferente de só ouvir a voz de Deus na pregação, diferente de só ouvir a voz de Deus no pequeno grupo, diferente de só ouvir a voz de Deus nas músicas que você ouve, mas um tempo a sós com Deus de leitura da palavra. O texto segue então, e aí aqui a gente tem a nossa parte mais figurada do nosso parágrafo, do nosso capítulo, no verso 12, que vem então a descrição de quem é que estava falando com ele. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltamos a ver 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem. Então vamos imaginar aqui a visão de João. Ele se vira, aquela voz como som de trombeta, e ele enxerga ali 7 candelabros de ouro. Candelabros, aqui ele coloca a vela, sabe? O candelabro e coloca a velazinha, tá bom? Então tinham 7 candelabros de ouro, e vinha alguém que passeava por entre os 7 candelabros, e ele tinha a semelhança como a de um filho de homem. Vamos mostrar um parênteses aqui. A gente tem Jesus normalmente como filho de Deus, mas em alguns dos evangelhos a figura de Jesus, ela é tida como filho do homem. Isso nos é importante, por quê? Porque nós precisamos crer na ideia de que Jesus, ele é 100% Deus, porque ele é filho de Deus. Estão comigo? E quando ele assume forma de servo e vem viver entre nós, ele se transforma e se torna alguém não só 100% Deus, mas também 100% homem. Então Jesus hoje, ele é 100% Deus e 100% homem.
Por isso que, quando João olha para trás, ele consegue enxergar Jesus, porque era alguém com a semelhança de filho do homem, não humano, mas Jesus como filho do homem. Por isso que Jesus conseguiu ser percebido com João. O texto bíblico vai dizer, se vocês conseguirem me lembrar agora, ou dar um Google e achar a referência, mas que hoje, à destra do trono do Pai, está sentado o Filho do homem. Jesus no céu está lá, 100% homem, 100% Deus. Se poderemos reconhecer quem nós somos nos nossos corpos glorificados, quem viu Jesus reconhecerá Jesus, porque é o corpo de Jesus que viveu entre nós, glorificado, porque à destra do Pai está o Filho do homem. Estão comigo? Sim? Tem bastante caldo para a gente tomar depois, tá bom? Caso dê ruim aí. E então ele descreve com uma veste que chega aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então vamos lá, tipo Rambo, vestes brancas que chegavam lá e um cinturão no seu peito de ouro. E aí a visão de João era a seguinte: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Vamos para a então visão de João. Aí a gente vai ter que lembrar o seguinte: nós precisamos começar a relacionar Apocalipse com Daniel. No culto de quarta-feira eu brinquei com os irmãos que estavam aqui, porque eu fui relembrar um pouquinho do exílio, né, e da história de Daniel. Aí eu falo, eu sempre brinco com a mesma coisa, né, a gente só conhece a história de Daniel até o capítulo 6, que é onde tem Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego e tudo mais, é até Daniel no capítulo 6. A partir do capítulo 7, só tem visões de Daniel. E Daniel tem uma visão a respeito de Jesus. Então nós temos o ancião daqueles dias, que é a visão de Daniel, e nós temos aqui João. Cabelos brancos como lã, a gente pode entender como a eternidade de Jesus, a pureza, a santidade, identificando como o ancião de Daniel capítulo 7. Veja, os seus cabelos são brancos, brancos como a... Existe uma intenção de ressaltar o quão branco era. Era branco, muito branco. Era algo que não tinha impureza alguma. Os seus olhos como chama de fogo. Gente, qual é o olho que tudo vê? Não é o do Senhor dos Anéis. Olhos como chamas de fogo, que são capazes de penetrar, de iluminar todo e qualquer lugar, até o lugar mais profundo e escondido do seu coração. Esse olho como chamas de fogo, e ele é capaz de iluminar. Ele vê tudo e nada escapa ao seu olhar. Pés de bronze reluzente. Veja, bronze, um metal precioso, reluzente. Não era um bronze apagado, não era um bronze que estava precisando polir. Significa que bronze, um material duro, um material resistente. Escudos eram feitos de bronze naquela época nas batalhas. Então os caminhos, os pés de Jesus, os caminhos de Jesus firmes como pés de bronze e claros, puros, como algo reluzente, um metal que dava muito brilho. E na sua boca, uma espada de 2 gumes. Uma espada afiada de 2 gumes.
Já pegou na mão alguma coisa que é afiado dos dois lados? Já teve essa oportunidade? Gente, eu não sou um idolatrador de facas, tá bom? Mas eu gosto de apreciar uma boa faca, uma boa lâmina que corta. Gente, é muito bonito uma lâmina que corta dos dois lados, porque é uma faca, uma espada, né? Se pegar uma faca que é pequenininha, simétrica, ela é igual dos dois lados, porque se ela não é igual dos dois lados, ela não consegue perfurar com tanta exatidão, e isso vai fazer com que de repente você tente furar algo, e daí a lâmina faça assim, né? Porque um lado é melhor que o outro, e isso atrapalha um golpe. Por isso ela tem que ser exatamente igual, perfeita, para que quando ela entrar em algo, ela penetre e ela não se perca no caminho. Ela vai perfurar e ela vai reto até aonde ela tiver força para ir. O poder da palavra de Jesus para julgar e discernir corações. É esse quem está falando com João. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Sua face era como o sol que brilha em todo o seu fulgor. João, quando ele viu isso, ele caiu aos seus pés como morto. Você consegue imaginar essa cena? Consegue imaginar? A voz como trombeta. João se vira, vê toda aquela imagem, e no momento seguinte, ele cai nos seus pés como morto. Gente, morto cai de joelhos? Morto, ele se curva e se prostra? Não, gente, morto é capote, rosto em terra. João falou: eu não sou digno de ver isso, eu vou morrer diante dessa revelação. Não tem como eu ficar vivo depois de que eu vi isso que eu estou vendo agora. João, ele é tido como morto. Então Jesus colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. João caiu como o que, gente? João caiu como morto. Jesus termina dizendo que ele tem as chaves do que, gente? Da morte e do Hades. Irmãozão, sou eu que determino quando alguém morre ou não. Você pode se levantar, por favor? Eu que tenho a chave. Sou eu quem organizo as coisas aqui, não é você. Você pode até achar que você não merece, mas eu estou dizendo que é para você olhar para mim e conversar comigo, porque eu vou revelar algumas coisas para você. Eu é quem tenho as chaves da morte e do Hades. E então, para terminar, Jesus diz a João: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Pessoal, quem eram as 7 estrelas e os 7 candelabros? Vamos viajar aqui do que pode ser? Não precisa, porque o texto termina dizendo: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pessoal, a mensagem que iremos viver, que iremos partilhar nessas próximas 7 semanas, é daquele que passeia pelas 7 igrejas, porque as 7 igrejas são os 7 candelabros, tá bom? Estão comigo? É aquele que passeia por entre as 7 igrejas, e é aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Vamos pensar e brincar aqui com a gente? Jesus vem se revelar como vocês fizeram no último pequeno grupo. Ele vem falar de uma carta, ele escreve uma carta para a gente. Jesus escreve uma carta com a gente, e a gente lê a nossa carta que Jesus escreveu para a gente, e a gente fica assim: meu Deus, e agora? Olha o que aconteceu aqui, e a gente fica com medo. Nessa hora que a gente precisa lembrar:
que aquele que escreveu a carta é aquele que passeia por entre os candelabros, e é aquele que tem na mão direita o representante daquela igreja. Eu não preciso ter medo. Isso aqui é para Apocalipse, tá, gente? Mas como se a gente fosse brincar, tá bom? Figurar para a nossa realidade hoje. Jesus, ele passeia entre nós, e ele tem o pastor Ilquias na mão direita dele. É ele quem diz o que o pastor Ilquias vai fazer. É ele quem tem a autoridade sobre a igreja. Não é o pastor Ilquias. Não são os pastores daquelas igrejas. É aquele que tem as 7 estrelas na mão e que passeia pelos 7 candelabros. Feche seus olhos, vamos orar. Numa mensagem muito menos pastoral do que nós estamos acostumados a ouvir, eu queria que hoje você só encarasse no seu tempo de oração agora com quem é que você está se relacionando. Nessas próximas 7 semanas nós vamos aplicar muitas coisas ao nosso coração, muitas mesmo, de uma maneira muito clara através das cartas às igrejas. Mas a gente não pode perder de vista quem é que está falando com a gente. Quem está falando com a gente é aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, e é aquele que passeia pelos 7 candelabros de ouro. É aquele que era, que é e que há de vir. É o Alfa e o Ômega. É os 7 espíritos que estão diante do trono. É a fiel testemunha. É o soberano dos reis da terra. É aquele que tem o controle sobre a morte, que tem a chave da morte e a chave do Hades. É aquele que, mesmo diante de toda a magnitude, ele vira para você e diz: graça e paz. Queria que talvez você, nesse momento de oração agora, adorasse e engrandecesse o nome do Senhor e tentasse entender como que muitas vezes no dia a dia das coisas que você tem para fazer, você tem deixado de lado a realidade de com quem é que você tem se relacionado, o tamanho da magnitude do poder do Deus que escolhe se relacionar com você, que te amou e selou você, arrancou você do meio do pecado. Veja, tudo isso nós lemos no capítulo 1 de Apocalipse. É esse Deus que quer se relacionar com você, é esse Deus que quer conversar com você, é esse Deus que quer transformar a gente. Peça para Ele mais temor, mais reverência, mais sentimentos de adoração àquele que, mesmo sendo quem é, escolhe se revelar a gente. Eu vou te dar alguns segundinhos para você ter esse tempo de oração, de adoração e exaltação a Deus, e depois eu vou orar, encerrando esse nosso tempo aqui. Senhor Deus, é muito bom te pertencer, mas é muito bom te pertencer não só por causa daquilo que o Senhor faz por nós, mas é muito bom te pertencer porque hoje entendemos quem é que escolhe se relacionar com a gente.
Obrigado por tudo aquilo que o Senhor é, Deus. Obrigado por tamanho poder, por tamanha magnitude, por tamanha beleza, por tamanha graça. Obrigado por tamanho controle de todas as coisas. Obrigado por tamanha soberania, por saber de todas as coisas, por conduzir e construir todas as coisas. Obrigado porque nada passa desapercebido. Obrigado, Deus, porque mesmo numa circunstância difícil como o que a família da Carol viveu, o Senhor continuava sendo aquele que era, que é e que há de vir, e a Carol não tinha o porquê duvidar. Obrigado pelo testemunho, Pai, da Carol, de com muita coragem dizer aqui que mesmo se ela não tivesse com o papai hoje, ela ainda teria motivos para louvar e engrandecer o seu nome. Obrigado porque Apocalipse mostra para a gente o tamanho de quem o Senhor é, e ainda assim é alguém que escolhe se revelar a nós, como o Senhor fará nessas próximas 7 semanas, através das cartas às 7 igrejas. Que sejam tempos incríveis, Deus, tanto nos pequenos grupos, como nos nossos cultos e nas nossas pregações. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? É isso?